Vamos ao Rio de Janeiro. O repórter Paulo Garritano vai conversar com o pesquisador Rafael Alcadipani, da Fundação Getúlio Vargas. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. E para tentar entender melhor o comportamento de alguns grupos, eu converso agora com um pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Ele realiza um trabalho que envolve todas as partes, uma pesquisa que ele conversou com manifestantes, conversou com jornalistas e também conversou com policiais. Professor, boa noite, obrigado pela sua participação. Nesse confronto, nesse 7 de setembro, nós percebemos confrontos entre policiais e manifestantes. Há uma disputa pelo domínio dos protestos? Boa noite, Paulo. O que eu percebo é que existe uma disputa para ver quem vai usar violência primeiro. Os grupos tentam fazer com que um faça com que o outro crie a violência primeiro. Durante as conversas com jornalistas, com manifestantes e policiais, é possível concluir por que tanta violência, por que acaba a manifestação com violência? Olha, eu acho que cada ato de violência especificamente tem uma explicação. Em alguns momentos são os manifestantes, em alguns momentos são os policiais. Agora, a gente tem que pensar que é uma manifestação que tem durado muito tempo. Duram 5, 6, 7 horas. E aí os ânimos, em alguns momentos, eles se exaltam mesmo e aí a violência acaba acontecendo. Os protestos de 7 de setembro levaram para as ruas um número menor de manifestantes comparado às manifestações de junho e julho, por exemplo, que nós vimos 300 mil pessoas em determinadas cidades. Era uma data que existia uma grande expectativa com as manifestações. Por que esse número de manifestantes reduziu? Olha, eu acho que essa não é uma análise, digamos assim, tão precisa da situação. De fato, o número de pessoas reduziu, mas, por outro lado, você teve um aumento muito grande da violência, quase mais de 300 pessoas foram presas no Brasil todo, não teve nenhuma cidade, quase, capital do país, que não teve manifestação violenta. Eu acho que mudou o padrão. É uma mudança de padrão, a sociedade brasileira, muitas pessoas estão com medo de sair, tanto é que foi menos gente para o rua do 7 de setembro, e as pessoas acho que ficaram um pouco mais assustadas com a violência em si dos dois lados, né? Dos lados das duas partes. Então, acho que isso explica parcialmente, né? Mas eu acho que em junho a gente tinha um caldo maior também de questões. A inflação estava mais alta, as questões de violência urbana, como a morte daqueles dentistas, ateados fogo, a questão do mensalão, elas estavam mais candentes do que elas estavam nesse momento. Então, eu acho que naquele momento de junho era um momento diferente do momento de agora. Só que desde junho até agora, manifestações não pararam nesse Brasil. Você continua tendo semanalmente em centros como São Paulo, como Rio de Janeiro, embora com um número reduzido de pessoas, você tem muita gente manifestando. A gente vive, no momento, uma crise institucional, no meu ponto de vista, uma crise de credibilidade institucional no Brasil. Pois é, em relação aos jornalistas hostilizados, especialmente em 7 de setembro, a gente teve vários casos. Por que isso está acontecendo? Eu acho que a grande imprensa também perdeu a credibilidade na hora em que a mídia alternativa tem mostrado uma verdade diferente da grande imprensa. Só que eu acho que os manifestantes, nesse ponto, eles cometem um equívoco. Porque o repórter que está, o cinegrafista que está na manifestação, ele também é um trabalhador e muitas vezes ele nem concorda com a linha editorial daquele órgão de imprensa. Ele também está lá trabalhando. E ele ser hostilizado tanto pela polícia quanto pelos manifestantes. Não são apenas os manifestantes. Há momentos, a gente viu agora no caso de Brasília, no caso do Rio de Janeiro, que a polícia também hostiliza a imprensa. Professor, o que se pode esperar para o futuro? Olha, eu acho que o mensalão vai ser um ponto fundamental para a gente ver. Eu acho que um rejulgamento do mensalão, né, os embargos infringentes não sendo aceitos, isso vai gerar um problema, pode gerar um problema de novo de eclosão social. Eu acredito que a Copa do Mundo também, de novo, pode gerar outro caldo que faça com que a gente tenha mais manifestação. Eu acho que as manifestações vieram para ficar no Brasil, pelo menos nesse próximo ano, e a gente vai ter que aprender a lidar com isso e a polícia vai ter que aprender a lidar com isso. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado.